Você já teve aquela sensação incômoda de estar representando um papel que você não escreveu? Do tipo de, sei lá, repetir frases, seguir roteiro, desejar coisas que você aprendeu que deveria desejar, mas no fundo, saber que tem alguma coisa dentro de você que tá calado. Uma voz que você abafou. Aquela escolha que você não fez, aquele caminho que você evitou por medo de desagradar. Eles não somem. Geralmente eles estão nos bastidores esperando o momento para atravessar o palco. Por que você continua vivendo como um personagem de uma história que não é sua? E mais ainda, por que mesmo sabendo disso você insiste em esperar que alguém te dê permissão para você existir? Eu sei que isso pesa no peito, que aperta quando a gente silencia o que a gente pensa pra, sei lá, não causar um conflito, que dói quando a gente percebe que a gente tá mais preocupado em ser aprovado do que em ser verdadeiro. Eu descobri que isso tem um nome. Na psicanálise, isso é chamado de alienação no desejo do outro. Hoje vamos entender como que essa dinâmica da psique te mantém refém de uma narrativa que não é sua. E o que realmente acontece quando você decide pegar a caneta para escrever sua própria história. Eu sou a Amanda, ou melhor, eu sou a Lucila, e você tá no Conscientemente. É um espaço dedicado à sua individuação, ao desbravar das suas sombras, e por mais que eu saiba que existe outro podcast com esse nome, é algo que eu tenho pensado bastante em mudar, então provavelmente em breve esse nome mude. Esse projeto é uma produção da Núcleo de Luz, que é a minha editora independente, e todos os conteúdos aqui, eles são desenvolvidos por mim, Amanda Matos. Psicanalista e uma eterna fascinada pelas pulsões que regem o comportamento humano. Eu poderia dizer que existe uma tensão entre a liberdade absoluta de Sartre e a conveniência matemática do Vale do Silício, que define o bem-estar da nossa década atual. A gente vive num cenário onde a angústia ela não nasce da falta de opções, mas do excesso das opções. O algoritmo ele surge como um analgésico existencial. Sartre dizia que a angústia é o reconhecimento da nossa própria liberdade. Escolher algo significa simultaneamente rejeitar infinitas outras possibilidades e carregar o peso total dessa responsabilidade. Na era digital, essa carga tornou-se insuportável. A fuga da liberdade, que é um conceito de Erich Fromm, ela se manifesta atualmente na entrega do leme aos sistemas de recomendação. Nos vemos paralisados diante de um catálogo infinito, onde o indivíduo acaba entrando em colapso. O algoritmo ele resolve isso, oferecendo uma liberdade assistida. Inevitavelmente, isso acaba gerando uma má-fé digital, porque se o algoritmo me sugere um livro, um parceiro ou uma opinião política, o resultado é medíocre. A culpa não é minha. Terceirizar a escolha é uma forma de má-fé, onde evitamos o confronto com a nossa própria capacidade de criar significado.
Deixamos de ser sujeitos que desejam para sermos objetos que reagem. O eu acaba sendo substituído por um perfil de dados que prevê o que alguém como eu escolheria, propondo-nos algo ideal, poupando esse esforço de descobrir quem realmente somos fora do padrão. Saiam na rua e olhem as pessoas ao redor. Muitas pessoas, elas se vestem até parecidas. Existe uma busca por uma vida sem erros que, no fundo, é uma revolta contra a contingência humana. O existencialismo ele sugere que a vida é um projeto aberto, construído através de tropeços e encontros inesperados. O algoritmo, por outro lado, busca a eficiência. O acaso é perigoso para o mercado. Se você encontrar algo que não estava no seu espectro de interesse, você é imprevisível. A otimização elimina esse ruído, mas é justamente no ruído, no erro, no desvio, no encontro fortuito que a subjetividade respira. E como eu amo a subjetividade. A vida parece mais um feedback em loop. Porque se a gente consome só o que o algoritmo sabe, entre aspas, que gostamos, criamos uma câmara de eco existencial. Não há mais o choque com o diferente. Engana-se quem pensa que a sociedade atual aceita o diferente. A experiência em si, ela torna-se uma repetição de nós mesmos filtrada por uma interface limpa. A gente acaba criando uma vida otimizada, higienizada, onde a gente nega a falha, tentando evitar o filme ruim, o restaurante nota 3. A gente perde a textura da realidade. A autenticidade, ela exige o risco da decepção. Sem a possibilidade do erro, a escolha torna-se apenas um processo administrativo, não um ato de vontade. Eu observo que isso acaba se tornando até um paradoxo moderno, contemporâneo, onde o algoritmo nos promete tempo e satisfação, mas ele nos cobra a soberania sobre o nosso próprio desejo, onde no fim a busca por uma vida perfeita e até sem atrito acaba por ser a forma mais sofisticada de alienação. Tornamo-nos espectadores da nossa própria existência, assistindo a uma versão de nós mesmos que foi editada por um código que não sente angústia, que não vive. Eu acredito que a verdadeira resistência talvez hoje não seja em se desconectar, mas recuperar o direito ao erro e à escolha irracional. Como diria Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançarina. Algo que nenhuma inteligência artificial consegue prever no seu cronograma de otimização. Aí eu penso, se a angústia é a vertigem da liberdade, a má-fé é o corrimão onde a gente segura para não cair. E num contexto digital, essa dinâmica ela se torna industrial. Eu acho curioso porque a rede ela não só facilita a mentira para si mesmo, mas ela acaba transformando em uma moeda de sobrevivência social. Sartre ilustra a má-fé com o exemplo do garçom que brinca de ser garçom, transformando-se
em um autômato para escapar da liberdade de ser qualquer outra coisa. Na era digital, a gente faz isso com nossos perfis. Quando a gente adota uma estética, um vocabulário, um conjunto de pautas pré-fabricadas, a gente deixa de ser um para si, que seria uma consciência livre, uma consciência instável, para se tornar um em si, um objeto sólido, um objeto definido, previsível. A gente acaba criando uma identidade pronta para o uso. E eu vos digo, eu acho muito interessante às vezes quando saem umas palavras da minha boca, mas escolher ser quem se é dá trabalho e gera isolamento. Porque é muito mais seguro ser o que a bolha espera. E quando você diz eu sou X, onde X é um rótulo político ou um estético rígido, o indivíduo ele abdica a sua subjetividade em troca de uma definição estática que o algoritmo possa processar e o grupo possa validar. A má-fé digital ela consiste em dizer eu não tenho escolha a não ser pensar assim, pois este é o lado certo. A gente nega a nossa capacidade de dissidência para não enfrentar o vazio, de estar fora de uma tribo, de ser rejeitada em certo ponto. E o tribalismo digital ele funciona como essa membrana que filtra a realidade, porque o indivíduo ele não busca a bolha apenas por afinidade, mas por proteção contra o peso da evidência contrária. Em grupo, a responsabilidade ela é diluída. Se nós, desse grupo, pensamos em determinada maneira, eu não preciso justificar a minha posição individualmente. A opinião do rebanho torna-se uma verdade absoluta que dispensa o sujeito de pensar. A gente acaba observando essa dissolução da responsabilidade. O conflito de ideias ele acaba gerando angústia porque ele nos obriga a reavaliar os nossos fundamentos. A bolha ela elimina esse atrito, permitindo que o indivíduo viva em um estado de eterna infância intelectual, onde todas as suas escolhas já foram feitas por um comitê invisível de pares. Foucault ele falava de panóptico, que é uma estrutura onde todos se sentem vigiados e por isso passam a policiar o próprio comportamento. O cancelamento é o braço executivo dessa vigilância de rebanho digital. A liberdade ela se torna perigosa porque o medo de ser expulso do grupo dá ao sujeito uma espécie de morte social e faz com que a autenticidade seja vista como um risco desnecessário. O indivíduo ele passa a vigiar não apenas o que ele diz, mas o que ele pensa, ajustando a sua bússola interna à do grupo. Nietzsche ele já alertava para esse rebanho que odeia o indivíduo soberano. No ambiente digital, qualquer sinal de nuance ou pensamento independente é interpretado como traição. Eu tô criando uns conteúdos referente a hermetismo, e às vezes eu trago alguns pontos assim que vem uma galera que cai muito em cima, cara. E é um treino pro meu mental ao mesmo tempo. E eu observo como que aquele determinado grupo de pessoas age. Eu acho interessante porque a conformidade não é mais uma escolha ética, mas isso acaba sendo um mecanismo de defesa biológico.
E a autenticidade, ela gera desafio. Para o existencialismo não é o encontrar a si mesmo como se houvesse algo escondido aqui dentro de nós, mas é criar a si mesmo através de atos deliberados e solitários. O rebanho digital geralmente oferece o oposto. Oferece uma identidade por assinatura. O preço dessa segurança é a alienação. E ao trocar a angústia da escolha solitária pelo conforto da aprovação grupal, o indivíduo ele deixa de ser o autor da sua própria biografia para se tornar um figurante em um roteiro escrito pelo algoritmo e policiado pela massa. A única saída que a gente tem é de recuperar a liberdade aquela que Sartre chamava de conversão radical, onde o reconhecimento, mesmo sob pressão do grupo, é de que eu ainda sou o responsável por cada curtida, por cada silêncio e cada opinião que eu decido adotar. Absolutamente tudo que me chega será passado por um filtro rigoroso, de preferência, antes de qualquer movimento, antes de qualquer ação. A liberdade não é a ausência de pressão social, mas a recusa em deixar que essa pressão defina a essência do seu ser. Qual é o preço de você acreditar no que você possa achar? Você pode mudar de opinião. Às vezes eu me pego pensando. Essa paz de pertencer a um rebanho, será que não é uma tolerância ao desvio? Entende? Que preço é esse que a gente paga? O que a gente acredita que a gente tá pagando? Por essa paz. Porque o rebanho, ele não gosta dos diferentes, não. Eu decidi ir um pouquinho mais a fundo nessa parada do panóptico. E nós não apenas aceitamos o olhar do vigia, nós acabamos polindo as lentes da câmera e pedimos por mais ângulo. Orwell imaginava um estado que impunha a vigilância através da dor e do medo. E esse cenário atual que a gente vive, ele se assemelha muito a um panóptico participativo. Eu criei um vídeo há um tempo atrás lá no TikTok do Lucila, onde eu falo sobre... Eu faço uma análise sistêmica do caso das ilhas de Epstein lá e tal, e faço até algumas comparações. O que me motivou também a escrever sobre como o sistema compra o seu silêncio. Eu lancei a primeira edição, mas eu tô dando uma... Eu tô trazendo casos brasileiros e vou lançar a segunda edição em breve. E é exatamente essa questão da gente acabar limpando a lente para esse sistema acabar, de alguma maneira, controlando a gente. Pelo medo, pela dor. Na teoria
de Foucault, o panóptico servia para disciplinar o corpo. No ambiente digital, percebe-se que ele serve para capitalizar a alma. E ele acaba utilizando o narcisismo como isca, porque diferente do cidadão de 1984, que tentava se esconder, né, da tela, da teletela da época, o indivíduo moderno, ele sente a angústia se ele não for visto. A privacidade, ela acaba sendo sacrificada no altar da relevância social, porque a gente entrega a nossa geolocalização, os nossos hábitos de consumo, os nossos pensamentos mais íntimos em troca de um filtro de fotos ou de um frete grátis. E a gente acaba sendo servos voluntários. Vou citar novamente a sociedade do cansaço. Só que Han, ele chama de sociedade da transparência. Não existe um chicote externo. Há um imperativo interno de se expor. Ao nos tornarmos transparentes, tornamo-nos também totalmente previsíveis e manipuláveis. A política contemporânea opera na base de uma troca comercial, autonomia por segurança. Governos e grandes corporações utilizam o medo do terrorismo, do crime, das crises sanitárias, da instabilidade econômica para normalizar estados de exceção. A vigilância em massa é vendida como proteção. E a gente acaba aceitando que algoritmos de crédito ou sistemas de reconhecimento facial decidam o que é confiável, porque isso torna a vida mais prática, mais rápida. Só que o problema é que a liberdade é, por definição, inconveniente e ruidosa. Ao priorizar a fluidez do sistema, a gente elimina essa fricção necessária para o exercício da democracia. A gente acaba vivendo numa ditadura de conveniência. O existencialismo, ele nos diz, né, que o mundo é absurdo e carece de um sentido intrínseco. Essa incerteza, ela acaba sendo aterradora, onde figuras populistas modernas, eu tô travando hoje, né, transformam essa angústia em capital político através do algoritmo do medo. Porque a estratégia populista traz verdades absolutas para gerar no indivíduo alívio da fadiga de decisão. E como consequência existencial acaba atrofiando o pensamento crítico. Outra estratégia, eu posso citar mais 2 estratégias populistas, onde uma delas é trazer um inimigo comum, gerando no indivíduo a sensação de pertencimento, que é aí que a gente fala do rebanho. Como consequência, acaba desumanizando o outro, para fortalecer o nós. Se você não é do meu time, você é contra. Não existe meio termo. Ou você é ou você não é. Também a questão de trazer slogans simplistas, onde reduz a complexidade do mundo em binários. E, como consequência, nega a natureza ambígua da condição humana. O populista digital, ele não oferece soluções. Ele oferece alívio cognitivo. Em um mar de informações contraditórias, ele aponta o dedo para uma direção e diz: a culpa é deles e a verdade é essa. Para quem está se afogando na angústia da escolha, essa é bússola. Mesmo que aponte para o abismo. Acaba sendo um consolo irresistível. E quando a gente entrega o arbítrio político para sistemas de vigilância e líderes providenciais, a gente comete um ato supremo de má fé, porque a gente finge que nós não somos responsáveis pelo rumo da sociedade. O panóptico voluntário cria cidadãos que são essencialmente consumidores de política.
Eles não participam da construção de um Estado público, eles apenas escolhem entre as opções que o algoritmo da sua bolha lhe apresenta. Se a liberdade exige, pensa comigo, exige o risco da incerteza, o que sobra da humanidade quando a gente aceita toda a nossa autonomia, ou de a gente aceita trocar, né, toda a nossa autonomia pela promessa, muitas vezes falsa, de uma vida totalmente segura e monitorada? Porque é isso que vem acontecendo dia após dia. Até que ponto você aí, no seu ao redor, percebe que as pessoas elas já desistiram de questionar por quê? Por que que algo é coletado? Por que que fazem isso? Por quê? Desde que o serviço continue sendo gratuito e funcional, por que que vão questionar? Para encerrar, para não alongar muito, porque senão eu entro em parafusos aqui falando sobre isso, eu tô terminando de escrever. Tá ficando mais interessante, que eu estou adicionando casos políticos brasileiros e analisando essa estrutura no nosso território. A gente pode acabar aí, entrando num território onde a filosofia de Sartre colide frontalmente com a fadiga contemporânea descrita pelo Han. Porque aqui a liberdade ela não é mais sentida como um horizonte, mas um peso que a gente tenta desesperadamente aliviar. Sartre, ele afirmava que o homem está condenado a ser livre, pois, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que faz. Na era do pós-verdade, a gente tenta quebrar esse vínculo entre ação e consequência. A culpa ela acaba sendo diluída. Eu apenas compartilhei. Porque a rede social ela funciona como um imenso amortecedor ético. Quando alguém propaga uma notícia falsa ou um discurso de ódio, ela utiliza a estrutura de plataformas para negar a sua própria agência. Porque quando a pessoa acaba se escondendo nesse álibi de mediação de apenas compartilhei, o sujeito ele tenta se posicionar como canal neutro e não como um editor da realidade. Aí que entra a má-fé. Em sua forma mais pura, o indivíduo ele finge ser um objeto passivo para não assumir o peso de ser envenenado nesse espaço público. Aí entra também a questão da irresponsabilidade coletiva, porque se todos são culpados, ninguém é. Porque a massa digital ela torna-se um escudo onde o indivíduo se esconde para exercer impulsos que jamais sustentariam um encontro face a face. E a gente também acaba criando uma cisão entre a nossa carne e o nosso pixel. No mundo físico, as leis da gravidade e da modernidade elas são imediatas. No digital, a gente cria um avatar que parece operar em um vácuo de consequências. E essa dissociação ela permite que o sujeito ignore que do outro lado da tela tem outro sujeito subjetivo, ser humano que sente sentimentos sentimentais e pensa pensamentos pensantes, ou talvez não, né? Sofrendo os impactos reais das suas ações virtuais. Se o existencialismo lidava com o homem dever, né, que sofria por desobedecer, o Han, o autor da Sociedade do Cansaço, eu não falo os primeiros dois nomes porque eu realmente não fui atrás de tentar saber. Qualquer dia desse eu vou. Ele descreve esse homem do desempenho que sofre por não conseguir mais. A liberdade digital prometida, seja o que você quiser, trabalhe em qualquer lugar, ela acaba sendo uma armadilha. Porque acaba-se criando uma ditadura de performance, de autoexploração. Você acaba se vendo carrasco de si mesmo, porque não há mais um mestre externo te dando ordens. Nós nos chicoteamos para manter um perfil atualizado, uma estética impecável, a produtividade alta. Eu falo isso porque eu crio conteúdo, cara. Eu luto contra isso todo dia.
E acaba gerando um esgotamento tão profundo que o indivíduo ele passa a sentir uma nostalgia inconsciente de ordens externas. Porque é mais fácil você seguir um coach, um guru, um algoritmo de rotina para sustentar a angústia de decidir o que você vai fazer com a tua própria vida. Você deseja a submissão em certo ponto. O scroll infinito é o design perfeito para a negação da finitude. Para Sartre, a consciência da morte é o que nos dá urgência para viver autenticamente. O algoritmo, contudo, ele nos oferece um presente contínuo e anestesiado. A gente acaba silenciando o vazio porque esse fluxo ininterrupto de estímulos serve para que a gente nunca fique a sós com os nossos próprios pensamentos. O vazio existencial não é enfrentado, ele é soterrado por vídeos de 15 segundos. Outro dia mesmo eu coloquei Ai, absurdo, tá? Eu coloquei um vídeo de 3 minutos falando sobre existencialismo e angústia. Pô, cara, eu falei algumas coisas. E esse vídeo ele acaba saindo para algumas bolhas. A menina me falou que meu vídeo era confuso, que eu misturei vários assuntos ao mesmo tempo, sendo que eu segui uma linha de raciocínio lógica sobre os assuntos. Aí às vezes eu fico me perguntando, cara, a pessoa ela está tão anestesiada mesmo que o brilho vai pros caralho. O entretenimento não acaba mais sendo lazer, mas uma estratégia de sobrevivência psíquica contra a percepção de que a vida é curta e as escolhas elas são graves. Você não tem todo o tempo do mundo. Outra questão também que eu observo muito são adultos de 30, 35 anos agindo como adolescentes. Achando que tem toda todo o tempo do mundo, toda a vida pela frente. Não, cara, você tem que se responsabilizar pelas escolhas que você faz. Eu tenho 25 anos. Com 23 eu caí na real e pensei, cara, do jeito que tá indo, não vai dar? Eu não quero chegar com 30 anos e pensar, caralho, que porra é essa? Não. Eu não aceito. Ou eu mudo agora e paro com essa caralha, ou nada mais faz sentido. A maior rebeldia hoje é o silêncio e a recusa em ser visto o tempo todo. A sociedade do cansaço é o resultado de uma liberdade que perdeu o sentido e virou produtividade. Recuperar a dignidade humana nesse cenário exige o que Han chama de festa ou tempo contemplativo. E o que os existencialistas chamariam de ação engajada. Ou seja, parar de rodar a tela para olhar para o vazio e dizer: isso é o que eu sou. Eu sou o único responsável pelo que eu faço com o meu tempo. Mesmo que o mundo inteiro esteja tentando me vender uma distração. O homem moderno ainda é assaltado pela tentação de entregar a sua liberdade a ditadores de todos os tipos, ou de perdê-la transformando-se em um pequeno parafuso da máquina. Bem alimentado, bem vestido. Mas que não é um homem livre, e sim um autômato. Essa frase é de Erich Fromm, adaptado, para o contexto digital. E esse foi o episódio de hoje. Falar sobre essas questões geopolíticas me deixa um tanto quanto desse jeito que você viu. Há um peso, tanto quanto psicológico, da escolha individual e das consequências disso para a nossa democracia atual. Até o próximo episódio. Obrigada por sustentar esse pensamento pensante.